Olá, o meu nome é Matheus e eu vou contar uma história que aconteceu com os meus amigos e eu. Era uma noite sombria de lua cheia quando nós decidimos fazer uma pescaria em um lago afastado e cercado por uma mata. Nós ouvíamos histórias sobre uma antiga lenda local que falava sobre um lobisomem que assombrava a região sempre que a lua brilhava intensamente no céu. Quando chegamos ao local, alguns moradores vieram nos avisar do perigo. Porém, ignorando os avisos dos moradores da vila próxima, nós partimos entusiasmados para a aventura noturna. Chegando no local, nós montamos as nossas barracas à beira do lago. Então acendemos uma fogueira e começamos a pescar. Nós estávamos alegres, rindo e contando histórias assustadoras para aumentar a emoção da noite. Com o passar das horas, a atmosfera ao redor parecia mudar. O vento soprava frio e a floresta parecia suspirar com uma melancolia sinistra. De repente, ouvimos um uivo estrondoso ao longe. Na hora, olhamos uns para os outros nervosos, mas tentamos afastar o medo, dizendo que o som era de animais selvagens da região. Conforme a noite avançava, o clima foi ficando cada vez mais tenso. A lua brilhava no céu de forma majestosa, projetando sombras assustadoras na paisagem. Foi quando um de nossos amigos, o João, notou que ele estava ficando estranho. Os seus olhos, antivivos de animação, estavam agora preenchidos de um olhar vazio e selvagem. Todos nós ficamos alarmados, mas nos aproximamos de João, que se agachava no chão, agarrando a própria garganta com força. Ele emitiu um uivo estranho e as suas feições começaram a se contorcer. Cabelos cresciam rapidamente em seu rosto. Unhas se tornaram garras afiadas e seus membros se alongaram, adquirindo uma forma bestial. Diante de nós, João se transformara em um lobisomem. Ele agora olhava para nós com os olhos vermelhos e brilhantes, sedento por sangue. Tentando manter a calma, todos nós recuamos lentamente, enquanto João, o lobisomem, nos cercava também. Com uma faca que nós levamos para cortar o peixe, nós tentamos ameaçar aquela criatura. Mas o lobisomem, ele estava fora de controle e movendo-se com rapidez e fúria. Em uma luta desesperada, nós tentamos nos proteger daquele animal, mas não conseguimos impedi-lo. Um por um, nós fomos feridos e mordidos. Até que então aquela besta saiu correndo e sumiu na mata, e nós rapidamente buscamos refúgio dentro do lago, e lá ficamos até o dia clarear. Ao amanhecer, os moradores da vila encontraram uma cena aterrorizante. Um acampamento que tinha próximo ao local da pescaria estava em ruínas e os corpos estavam mutilados. Nós jamais vimos o João novamente e nunca poderíamos imaginar que o nosso amigo era a besta da tal lenda. Eu acho que ele só não nos matou porque de alguma forma ele nos reconhecia. Desde então, a lenda do lobisomem na pescaria assombraria aquele lugar para sempre. E você, pescador destemido? Cuidado com as noites de lua cheia nas regiões isoladas, pois a sombra do lobisomem pode estar à espreita, esperando para desencadear a sua maldição terrível sobre os desprevenidos. Mantenha-se alerta, pois nem mesmo a escuridão da noite é capaz de esconder a presença do terrível lobisomem da pescaria. Essa história eu ouvi de um amigo de trabalho e hoje venho dividi-la com vocês. Em um pequeno e pacato vilarejo do interior, as noites escuras ganhavam um novo significado quando a lua cheia iluminava o céu. Os moradores contavam histórias sobre uma terrível maldição que assolava a cidade há gerações, que eles chamavam de a lenda do lobisomem do interior. Diziam que um jovem fazendeiro chamado Lucas foi o primeiro a sofrer com essa maldição. Certo dia, enquanto ele caminhava pela densa floresta, ele foi atacado por uma criatura sombria e bestial. A partir desse momento, durante cada lua cheia, Lucas se transformava em um lobisomem terrível e sedento por sangue. A princípio, Lucas tentou esconder a sua condição, mas em uma noite fatídica, a lua brilhou mais intensamente do que nunca, e ele perdeu completamente o controle. Transformado em uma criatura bizarra, ele invadiu o vilarejo, espalhando terror por onde ele passava.
Ele atacava animais, destruía plantações e, infelizmente, algumas vidas foram ceifadas em sua fúria incontrolável. Com o tempo, a cidade começou a viver em constante medo, trancando-se em suas casas nas noites de lua cheia, esperando que a maldição simplesmente passasse. Porém, mesmo nos dias de lua nova, o clima de apreensão prevalecia, pois ninguém sabia quando o lobisomem do interior voltaria a surgir. Os moradores organizavam caçadas para tentar se livrar daquela ameaça, mas todas foram em vão. O lobisomem era muito ágil, esquivo e parecia conhecer cada recanto daquela floresta como se fosse a sua própria moradia. Mesmo os mais corajosos caçadores recuavam diante da fúria do terrível monstro. O líder do vilarejo, chamado Sr. Oliveira, decidiu buscar uma ajuda de fora. Ele então trouxe um especialista em lendas e criaturas sobrenaturais, o Dr. Benjamin. Ele era conhecido por suas pesquisas sobre fenômenos inexplicáveis. Enquanto a cidade se preparava para mais uma noite de lua cheia, o Dr. Benjamin estudava os arquivos, tentando encontrar assim uma maneira de quebrar a maldição do lobisomem do interior. Então a lua cheia chegou, e logo o aterrorizante uivo da criatura ecoava por entre as árvores. Dr. Benjamin então armou-se com amuletos e uma porção que ele havia preparado, e então, enfrentando o medo que tomava conta de seu corpo, ele saiu. Ele então caminhou pelas trilhas sombrias da floresta até encontrar o jovem que agora estava começando a se transformar naquela besta terrível. Com a voz calma, ele começou a conversar com o jovem por trás daqueles olhos selvagens. Determinado a quebrar a maldição, Dr. Benjamin combinou suas porções com palavras antigas e poderosas. Com uma dose de compaixão e entendimento, ele conseguiu tocar o coração de Lucas e fazer com que o ódio que alimentava a criatura se dissipasse. Aos poucos, o corpo do lobisomem foi se transformando de volta no jovem fazendeiro que caiu nu de joelhos e chorando pela libertação. E assim a cidade testemunhou o fim da terrível maldição. Aos poucos a paz retornou ao vilarejo e as noites de lua cheia deixaram de ser um motivo de pavor. A lenda do lobisomem do interior se tornou uma história contada para as novas gerações, lembrando-os da importância da compreensão e da empatia diante dos mistérios que a vida pode nos apresentar. Assim, todos entenderam que com amor e compreensão, qualquer maldição pode ser quebrada. Olá, boa noite a todos. Essa história foi contada por meu avô na roda ali dos mais velhos. E depois pedi para que ele me contasse, e hoje vou contar ela para vocês. Em uma remota fazenda situada nas vastas planícies do Cerrado, os criadores de gado viviam uma rotina tranquila e próspera. No entanto, as noites de lua cheia trouxeram um terror inesperado àquele paraíso rural. Uma série de ataques brutais ao gado começou a assombrar a propriedade, deixando os fazendeiros perplexos e apreensivos. O fazendeiro-chefe, o Sr. Geraldo, ele era conhecido por sua coragem e sabedoria. Ao encontrar as primeiras carcaças mutiladas e marcas estranhas no solo, ele reuniu a sua equipe para investigar aquele mistério. Inicialmente suspeitaram de um lobo selvagem, mas as evidências apontavam para algo sobrenatural. Os boatos sobre o lobisomem do gado logo se espalharam pela comunidade, enchendo os moradores de medo. Dizia-se que a criatura era uma fusão aterrorizante entre um lobo e um homem e que ele se alimentava da carne do gado, especialmente durante as noites de lua cheia. Com o objetivo de proteger o patrimônio da fazenda e sua família, Sr. Geraldo decidiu montar uma emboscada para a criatura. Em uma noite de lua cheia, reuniram-se em silêncio, armados com rifles e lanças. O relógio marcava meia-noite quando a lua se ergueu no horizonte, banhando a paisagem com sua luz prateada. Os fazendeiros ficaram alertas e nervosos pelo que poderia surgir da escuridão. De repente, uivos ecoavam pelo campo e uma criatura enorme emergiu nas sombras. O lobisomem do gado, com seus olhos brilhantes e dentes afiados, avançou ferozmente em direção ao rebanho.
A sua presença era tão ameaçadora quanto as lendas que o descreviam. Determinado a defender a sua fazenda, Geraldo liderou o ataque. Os homens atiraram suas lanças e dispararam contra a criatura que parecia imune aos seus esforços. O lobisomem desviava habilmente dos tiros e investia contra eles com uma fúria descomunal. Enquanto a batalha se desenrolava, um jovem vaqueiro chamado Pedro percebeu algo incomum nas ações daquele lobisomem. Ele observou que a criatura hesitava ao se aproximar de uma pequena cruz de madeira que um dos fazendeiros carregava. Pedro então teve uma ideia repentina. Ele agarrou uma das cruzes penduradas em um celeiro próximo e correu na direção da fera. Ele gritou palavras de coragem e enfrentamento e balançando a cruz na direção daquele monstro. Para a surpresa de todos, o lobisomem recuou como se aquela cruz tivesse um poder sobrenatural sobre ele. Era como se a fé do jovem Pedro tivesse enfraquecido aquela maldição. Com uma última investida, Pedro conseguiu empurrar o lobisomem para trás, fazendo-o desaparecer na escuridão da noite. O ataque cessou e a fazenda voltou ao silêncio, mas o mistério permaneceu. Desde aquela noite, o lobisomem do gado nunca mais foi visto na fazenda. Alguns dizem que a coragem de Pedro e o poder da fé que ele demonstrou foram o suficiente para afastar aquela criatura. Outros acreditam que o lobisomem ainda espreita nas sombras esperando pela próxima oportunidade de atacar. Já outros acreditam que aquele animal estava apenas de passagem por ali, levando toda aquela tragédia. Seja lá qual for a verdade, a história do lobisomem do gado permaneceu viva nas mentes dos moradores daquela região. Eles aprenderam que diante do desconhecido, a coragem e a fé pode ser as suas maiores armas contra aquele terror. Desde então, todos os moradores providenciaram crucifixos e assim protegeram suas casas e suas fazendas. E desde então, nada mais aconteceu. Olá! Esse relato que eu vou contar para vocês agora aconteceu com uma amiga já falecida de minha avó, que depois do falecimento de sua amiga, ela contou para nós, pois ela mantinha em segredo a pedido da mesma. Em uma pequena cidade cercada por florestas no interior, a jovem Maria, amiga de minha avó, desfrutava de uma noite animada em uma festa local. O evento foi repleto de risos, músicas e danças, mas a diversão logo deu lugar a um evento sinistro quando chegou a hora de voltar para casa. A lua cheia pairava imponente no céu, lançando sua luz avermelhada sobre a estrada de terra que Maria precisava percorrer para chegar até a sua casa. O vento soprava suave e a escuridão envolvia tudo ao seu redor. O que deveria ser uma caminhada tranquila e curta se tornou uma jornada repleta de terror. Maria começou a ouvir passadas sobre as folhas secas em meio à escuridão. Ela então tentou se tranquilizar, dizendo para si mesma que as histórias sobre lobisomens daquelas matas eram apenas lendas assustadoras contadas pelos mais velhos. No entanto, a sua mente não conseguia ignorar os sons estranhos que vinham da floresta escura. A sua imaginação trabalhava em um ritmo acelerado. Enquanto ela caminhava apressadamente, ela sentiu uma sensação inquietante de estar sendo observada. Ela virava-se constantemente para verificar se estava sozinha, mas a escuridão a impedia que visse além de alguns poucos metros. Os seus passos ecoavam pelas árvores e a ansiedade só crescia. De repente, um uivo grosso rasgou o ar noturno. O coração de Maria disparou imediatamente e o seu corpo gelou. Ela acelerou o passo quase que correndo, sentindo que não estava mais sozinha naquela estrada solitária. Os uivos ficavam cada vez mais próximos e uma sombra se movia por entre as árvores ao longo do caminho. Maria não se atrevia a olhar diretamente naquela direção, mas ela podia sentir a presença sinistra se aproximando cada vez mais. Com o medo tomando conta de seus sentidos, Maria começou então a correr, ignorando os galhos que se chocavam contra o seu corpo e as folhas secas que se amontoavam sobre os seus pés.
Cada passo era acompanhado pela respiração ameaçadora e a sensação de perseguição que só aumentava. Enquanto corria, uma lembrança dos contos sobre lobisomens atacando viajantes desprevenidos invadiu a sua mente. Aterrorizada, ela tentava se lembrar de alguma forma para se proteger, mas a pressa e o medo deixavam pouco espaço para ela pensar. Quando finalmente alcançou a porta de sua casa, Maria não olhou para trás. Ela rapidamente entrou em sua residência, trêmula e ofegante, trancando a porta atrás de si. O silêncio tomou conta novamente, mas ela sabia que a noite não havia terminado. Não demorou praticamente nada e Maria ouviu as passadas pesadas diante de sua casa. Ela então começou a orar para que nada de mal lhe acontecesse e que aquela criatura fosse embora. Então a criatura deu 7 voltas em sua casa e saiu correndo, e assim os barulhos passaram. A madrugada chegou sem mais indícios daquele lobisomem. Na manhã seguinte, a tranquilidade tomou conta de Maria novamente, mas jamais ela esqueceria aquela noite aterrorizante. Ela percebeu que, independentemente de serem lendas ou realidade, alguma coisa a perseguiu naquela noite e que algumas histórias são capazes de despertar os nossos maiores medos e nos lembrar de que nem tudo é o que parece ser nas sombras da noite. Esse fato que eu vou lhes contar agora ocorreu há muitos anos atrás em uma pequena cidade do interior. Em uma noite sombria e silenciosa, a lua cheia brilhava intensamente sobre o cemitério daquela pequena cidade. Enquanto a maioria dos moradores estavam em suas casas, o coveiro, o Sr. Alfredo, permanecia solitário realizando as suas tarefas habituais de cuidar dos túmulos e garantir que tudo estivesse em ordem para os visitantes do dia seguinte. Sr. Alfredo era um homem corajoso e acostumado com o ambiente macabro do cemitério. No entanto, naquela noite, algo estava diferente. Uma sensação de inquietação percorria a sua espinha, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. O que é até compreensível se tratando de um cemitério e as sensações que o local exerce, mas o que estava para acontecer, o Sr. Alfredo jamais poderia esperar. Enquanto terminava o seu trabalho, um som estranho ecoou pelas lápides. Ele virou-se rapidamente, mas não havia ninguém à vista. Tentando afastar os seus medos, ele voltou ao seu trabalho. Foi então que um uivo assustador ecoou por todo o cemitério. O coração de seu Alfredo disparou. O uivo era inconfundível e a lembrança das histórias sobre o lobisomem do cemitério veio à sua mente. Ele tentou convencer-se de que eram apenas lendas assustadoras, mas o uivo estava cada vez mais próximo, deixando sem dúvidas de que algo terrível lhe fazia companhia naquele lugar. A criatura então surgiu das sombras. Aquilo era um lobisomem monstruoso com os olhos amarelos e brilhantes e seus dentes afiados. O Sr. Alfredo mal conseguiu se mover antes que o ataque fosse lançado contra ele. A criatura investiu com uma ferocidade impressionante. As suas garras cortavam o ar e os seus uivos ecoavam pelo cemitério enquanto lutava contra o coveiro indefeso. O Sr. Alfredo tentou se defender, mas o poder do lobisomem era avassalador. O cemitério tornou-se o palco de uma luta feroz entre a vida e a morte. Sr. Alfredo lutava pela sua sobrevivência, colocando os seus braços entre ele e a criatura, evitando assim um ataque em seu pescoço. Enquanto o lobisomem, ele continuava com seus ataques impiedosos. O sangue do Sr. Alfredo manchava o solo e as lápides, e os gritos agonizantes do coveiro ecoavam pela noite. Quando tudo parecia perdido, o coveiro encontrou forças para agarrar uma estaca de madeira que estava próxima a ele. Com um último esforço, ele fincou no coração da criatura, acreditando que essa era a única forma de detê-la. Um grito angustiante rasgou o ar e o lobisomem caiu no chão, se engasgando com seu próprio sangue e respirando com muita dificuldade. Com o passar das horas, aos poucos aquele lobisomem foi se transformando-se lentamente em um homem todo ensanguentado.
O Sr. Alfredo observou atordoado enquanto o homem voltava à sua forma humana. O homem que se levantou ferido e confuso era um morador da cidade que ninguém jamais suspeitaria de ser um lobisomem. Ele não se lembrava de nada sobre a transformação ou o ataque, mas ao avistar um homem caído todo ferido na sua frente, o deixou muito assustado. Então, mesmo ferido e com muita dificuldade, ele se levantou e fugiu indo embora, deixando o Sr. Alfredo lá caído no chão. O Sr. Alfredo sobreviveu e foi levado ao hospital, onde com muita dificuldade conseguiu se recuperar e contar a sua história. A notícia do ataque chocante se espalhou rapidamente pela cidade, então os moradores fizeram buscas pela região, até que encontraram um homem morto e nu não muito longe daquele cemitério. Aquele pobre coveiro ficou profundamente marcado pelo encontro com o lobisomem no cemitério. O evento assombrou os seus sonhos e o fez questionar o que realmente existe nas sombras da noite. Ele pediu demissão e jamais foi o mesmo desde então. A história do ataque do coveiro permaneceu na memória de todos naquela cidade, servindo como um lembrete de que mesmo nos lugares mais inesperados, o mal pode se manifestar e trazer horrores indescritíveis. Talvez o cemitério seja mais do que apenas um lugar de descanso para os mortos, mas também um local onde os medos e os mistérios do desconhecido podem ganhar vida. Boa noite.